As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h03. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 15 de agosto de 2023, e o Neymar foi oficialmente apresentado como jogador do Paris Saint-Germain, se despedindo e indo para o Al Hilal, como ele falou no vídeo, hein? Que coisa! A partir de hoje, Neymar já passa a receber R$2 milhões por dia, ou seja, amanhã às 4h04, ele estará R$2 milhões mais rico. Vamos mandar uns boletos lá pra ele, né, Carlão? Boa tarde pra você. Boa tarde, Eliel Almeida. Boa tarde, ouvinte CBN. Não seria uma má ideia, né? Até porque um boleto meu para o Neymar, não sei nem o que... É uma gota no oceano. Nossa senhora. Não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Só os juros desses R$2 milhões já pagam todas as nossas dívidas. Que ele tenha boa sorte, né? É um outro centro, longe não longe dos holofotes, hein? Mas longe, assim, de uma qualidade europeia, longe de uma Champions League. Mas vai lá o Neymar receber literalmente os petrodólares. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Falaram pro Neymar onde estava o arco-íris e ele achou o pote de ouro, hein? Achou. Que é isso? Que baita dinheiro que vai receber o menino Ney. Pois é, faz parte, né? Bom, hoje é terça-feira, nós vamos repercutir um pouquinho do jogo do Palmeiras ontem. O Palmeiras precisou de 89 milhões de acréscimo pra ganhar o jogo ontem, hein? O pessoal fica falando aí, o Botafogo vai perder o título pro Palmeiras. E o Palmeiras continuar jogando desse jeitinho, essa bolinha que o Verde vem jogando, não vai passar do Pereirão não, hein? O time da Lília Cabral vai tirar o Palmeiras. Não vai passar do Pereirão não. Boa tarde, Lupe, tudo bem? Tudo bem, Eliel, boa tarde. Que grande diversão lá na redação agora, rapaz. Por quê? Mandaram um negócio aqui no nosso grupo interno e o pessoal foi à loucura, né? É? Uhum. Chicleteiro eu, chicleteira ela, e vambora. Que isso, velho. Deixa eu mandar um grande abraço pro Marco Guarizo, tá de férias, tá ouvindo a CBN. Guarizo, por favor, pare. Agora, como diz aquela música, né? Por favor, pare. Agora, tá muito feio. Se ninguém falou, nós vamos falar, né, Lúcio? Vamos falar, porque assim, tá feio. Tá muito feio, cara. Aqui esse ar-condicionado... Não, né? o problema não é o ar-condicionado, não. Antes tivesse o ar-condicionado ligado, que ele colocava roupa. Não ia ter calor, ia ter frio. Tá peladão na rede. Pelo amor de Deus, velho. Ô, Marco Guarizo, dá uma segurada aí, velho. Hoje tem jogo, hein? Jogo do quê? Hoje tem Atlético do Paraná e Cuiabá. Daverson em campo. Daverson em campo, desfilando aquela malemolência Série que B, só hein? ele tem. Série B. Não é? Série A, cara. Série A, confundi. Ele não Foi chegou mal. ainda, né? Daqui a pouco ele tá de O Fábio Scheibe hoje tem um atraso justificado. Fábio Scheibe, olha só, gente. Fábio Scheibe hoje foi à Câmara Comendador Municipal. de Itu. Ele foi à Câmara Municipal de Itu, recebeu o título de presidente da Câmara Municipal de Itu. Parabéns, Fábio Scheibe. O único presidente de Câmara empossado que sequer recebeu um voto da população. Exatamente. Foi isso, não foi, Fábio Scheibe? Boa tarde. Cargo de confiança. E olha, valeu, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Não foi isso, mas foi uma moção honrosa que eu recebi, de autoria apresentada pelo vereador Dr. Ricardo Giordani. Deixa um abraço para ele, para o assessor Lalo Medeiros também, para o presidente da Câmara, Normino José de Oliveira, o Normino da Rádio. Também, muito obrigado por essa honra de receber esse título, essa moção. Mas que título foi esse?
moção honrosa, já que eu levo o nome de Itu para outros centros, né? O nome da Estância Turística de Itu para outros centros, através, é claro, da CBN, né? Trabalho jornalístico junto à CBN. Coisa. Agradeço a oportunidade da CBN e agradeço também ao vereador Dr. Ricardo Giordani, o assessor Lago Medeiros. É uma satisfação, uma honra mesmo. Eu que estou há tanto tempo aqui em Itu, mais de 40 anos, a cidade me acolheu minha família, então eu fico muito feliz. Que legal. Emocionado, Perfeito. né? Emocionado, bonito. bacana. Show. Parabéns aos Parabéns. vereadores autores da propositura. Que legal, cara. Parabéns aos nobres edis pela ótima ideia. E parabéns ao Fábio Scheibe aí por Grande ser Fabião. reconhecidamente um cara que leva o nome da Estância Turística de Itu, Muito mesmo show. ele morando em Sorocaba. Sim. Leva É o divisa, nome. né? Não, o negócio é tão grande que eu me perdi. Eu não sei onde, mas é. Mas parabéns ao Fábio Scheibe, parabéns ao bom. vereador que propôs aí a ideia e, claro, ao trabalho que o Fábio Scheibe desempenha de Itu para o mundo. E parabéns ao Scheibe que está todo elegante hoje, está Elegante. todo bonitão. Está garboso, Eu imagino o Fábio a Scheibe, marca hein? do terno de Fábio Scheibe. Ah, pra meu receber. amigo, é aquela Montblanc. Não, Montblanc é a caneta. A caneta. É, o caneta. terno dele é Valentino. A caneta. Uma caneta, não percebeu o preço. Que é isso? Parabéns, hein, Fábio? Tá elegante, hein, Fábio? Vai render hoje, hein? Você Vai tem, render. Tira os cachorros da sala hoje aí, hein? E olha só, Eliel, tanto que vai render que ele não está no habitué dele, né? Não está lá. Ó. Ele está o cenário é no diferente. lugar aí, é. Fui acolhido, estou hospedado na casa da minha namorada. Yasmin Scaranari. Opa, na casa de quem? Da Yasmin Scaranari, minha namorada. Aí, Yasmin, grava aí, ó. Mais uma vez que ele falou que era namorada. Aí, ó. Mais uma vez. É isso aí, tá certo. Rapaz, teve uma certa discussão no último churrasco lá. Nunca fui chamada de não sei o quê. Agora tá resolvido aí o problema. Mais uma vez, oficialmente a namorada de Fábio Scheibe. É forte, hein, rapaz? Comendador de Itu. É forte. Tá certo. O casal fitness de Itu. Hoje é terça-feira. Palmeiras jogou ontem. Nós tivemos o jogo do Vasco contra o Bragantino também. O Vasco empatou com o Bragantino. E nós também tivemos o jogo do ABC contra o Ituano. Deus do céu. O ABC e o Ituano ficaram no 1-1. Esse jogo foi para saber entre o horrível e o menos horrível, né? Com todo respeito ao Ituano. Ainda bem que o Fábio Scheibe leva o nome da cidade, né? Acabou de Fábio Scheibe receber um leva o prêmio. nome da cidade. E aí você vem e dá com classe. Nesse momento, os vereadores estão reunidos e falam assim: ó, então, é desse programa que o Fábio Scheibe participa. Vamos acompanhar um pouquinho. Aí vem Eliel e dá uma dessa. Mas é porque o jogo foi muito ruim. Mas o Ituano mereceu vencer. Eu assisti o jogo. Esse o jogo Ituano você mereceu assistiu? vencer. Eu assisti porque eu tinha Palmeiras interesse. e Cruzeiro. Ah, tá. Tinha interesse. Tá. Não, mas esse começou às 8. Eu assisti Sim. Palmeiras e Cruzeiro até às 9, depois eu assisti Eu peguei esse o até Red às Bull. 8, até às 10, depois eu assisti o do Bragantino com o Vasco até às 11. Uma segunda-feira feliz, Nossa, né? Tinha segundona, nada pra hein? fazer. Aquele cara que tá de dieta, que só bebe em dia de jogo, meu Deus do céu. Terça-feira, o que nós vamos perguntar pros ouvintes Você aí, sabe Lu? que hoje é dia do solteiro, né? Ah, você tá brincando. Não tô. Além do dia do solteiro, é o dia da grávida. Então deveria ser chamado de dia do carnaval, né? Verdade. Porque o verdade. dia do solteiro com o dia da gestante no Boa. mesmo dia é o dia Sim. do carnaval hoje. Por falar nisso, nós temos que dar parabéns pro dia de gestante, né? É verdade, hoje ela tá no piloto da tá no piloto, Parabéns, que lindo, Ela né? tá- Não, mas o dia do solteiro. A melhor coisa do mundo é ser solteiro. Não sei, eu não sou Vamos mais, perguntar né? pros ouvintes? Quando você... Ou não? Eu Deixa acho os que ouvintes tem os responderem. prós e os contras. Tem bons momentos, momentos Tem não tão momentos bons. ruins. É. Eu não acho. É. Eu sou um exímio defensor do relacionamento Eu vou conjugal. falar pra você, a época que eu era solteiro, rapaz do céu, o domingo à tarde, assim, mas era uma tristeza. Você gostava de futebol quando você era solteiro? Ou você gosta mais de futebol depois de casado? Ah, Futebol é uma desculpa, né, velho? É, porque o futebol Ele ele gosta é, mais ele é, hoje. Ele é, a muleta, né? Mas o Carlão é casado? Eu sempre gostei. O Carlão é casado. Eu não sabia. Ah, não. Não é com aquela. Ah, É isso. Não. Mas eu sempre gostei de futebol. quando foi a última vez que você celebrou o dia do solteiro? Essa pergunta é melhor. 2010, né? 2010, última vez. Depois de ontem, Game quando foi, over, ô, papai. Scheibe? Não entendi. Depois de ontem, quando foi a última vez que você celebrou o dia do solteiro? Ah, vai fazer um ano já, hein? E você, Lupe? Ah, faz... Dia 10. Cuidado com as datas. 8 meses, 8 meses. Cuidado. Um pouquinho mais de 8, 9 meses. 9 Negócio de meses. data derruba, hein? 9 meses é preocupante, né? Porque... O Reginaldo foi bem. Ele é ou não é a primeira melhor coisa do mundo. A primeira é ser rico, a segunda é ser solteiro. Mandou aqui o Reginaldo. Então a melhor coisa do mundo é só o Neymar, né? É ser o Neymar. Não, mas o Neymar tá casado, vai ser pai. Casado com quem?
Não, com a Bruna Bicardi lá, não é? Como Não é que com a ele casou? Marquezine, aquele casal? Não, parece, lembra um pouco, mas não é. Mas não. eles largaram o Neymar e a Bruna Marquezine? Largaram. O Ronaldo e a Cicarelli também, você não sabia? Não tô sabendo. Só eu te conto, casaram ninguém até me no avisou castelo e nada. largaram. Alexandre Pato e Stephanie Brito. Largaram Largou também. também? É, o Gente. goleiro da seleção lá e a Ronaldinha também. Sério? Largou. Esse quem que era? Depois que eu parei de ler O a Júlio Tititi. César, né? Júlio César. Não, mas esse ele Voltaram? largou 2-3 dias só. Ah, já voltaram. Voltou, então. né? Voltou. Aí, que ó, bom. tem um monte de casal de Lá ele jogador. é um que- casamento muito sólido, né? que Susana largaram. Werner e Júlio César. É essa daí Legal. mesmo. Não, mas a Milene Rodrigues também largou do Do Ronaldinho. Ronaldo, é. Também largou O do Ronaldo. também Você fez não sabia dele. Não, Esse não você tava sabia. sabendo, não tava sabendo. E essa Milene agora namora o André. Lembra o André Luiz, ex-lateral do São Paulo, do Corinthians, Não seleção tô brasileira? sabendo. Namora? Namora. Aquele que jogou no Botafogo? Tomou o soco do Edmundo. Isso, é. E boa. Tomou o soco do Edmundo. Não, aquele que Rapaz, jogou no falando em soco, teve briga no Flamengo de novo, hein? O que rolou no Vamos Flamengo dessa vez? Rolou um Varela e soco do Gerson. Varela e do Gerson. No O Gerson intervalo? quebrou o nariz do Varela. Não, no meio do treino hoje. Aí o Flamengo já colocou ali panos quentes. Não foi só um negócio de treino. Os atletas foram punidos internamente. Vida que segue feliz, como já diria o professor Pô, Hélio o cara dos vai Anjos. jogar com uma máscara porque o outro quebrou o nariz Exato. dele, velho. Cara, Que situação. Ô, o Flamengo hein? tá uma várzea, velho. Constrangedor. Mas aí, com todo respeito, e aí eu vou mandar e, pô, quem tem Marcos Braz como o cara que representa o futebol do Flamengo, ponto. Não vou falar mais nada. O sarcófago tá diferente, né, Lupe? É, ele tá de cara nova, né? Recentemente sofreu algumas alterações, então ele mudou. Então o sarcófago, ele tá de um layout diferente. Ele tá cultural, ele está musical, ele está um pouco mais... Pra Fentex. Pra Fentrex, exatamente. E eu separei o jogo hoje que envolve a Ponte Preta, hein? A macaca querida. Ponte Preta e Santos. Eu já vou dar o adversário porque foram vários Dois duelos. alvinegros. Dois alvinegros. O alvinegro Praiano? do Praiano e o alvinegro do Jardim Proença. Porra! Sou alvinegro E o que da que Vila acontece? Belmiro. Sim, é lindo, O hein? que acontece? Esse jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Vai! Nossa Deus do senhora. céu, mas esse meu Pelé tava em Bauru ainda. Cara, isso é antes da música. Foi lançado antes de música isso aí. Isso aí Meu é Deus do céu. 1927. Antônio Lupe. Isso é necessidade de uma vitória no sarcófago. É uma marchinha que até hoje faz sucesso nos Nossa. bailes de carnaval. Não, que hoje merece, Lu. Quem acertar o sarcófago da CBN vai ganhar uma caneca. Saca a rolha. Hoje é o nome merece, da música. porque Você sabe quem velho- canta essa música? Não sei. Zé da Zilda e Zilda do Zé. Não Foram tinha os nem cantor compositores nessa dessa época. música. O ano, daqui a pouquinho, no final do programa, vocês vão saber qual o jogo e qual o ano do lançamento dessa melodia, dessa marchinha de carnaval no sarcófago 3.0. Não, nós vamos falar disso aí. O cara que acertar ou a mulher que Não, acertar mas aí o cara ganha joga no direto. Google, não tem como a gente saber, Não, né? mas tem que ser honesto, hein? Não vem falar, não, essa música eu Não. lembro, porque foi quando eu dancei o carnaval pela primeira vez. não, é, porque carnaval. ninguém que tem 100 anos tá ouvindo Arena mais. Aquele desfile da Porto da Pedra. Não, fui lá, pode falar em desfile, hein? Ô, Shaibi, além do Tá belo aproveitando, título... tá aproveitando o Maceió, hein? É, tá soltinho, meu amigo. Tá mais solto do que Grão. amendoim. Então, Enfim. Tem algum joguinho rolando agora, Chay? Você que fica na nossa central então eletrônica de foi. informação. por enquanto, nesse momento, não tá Nem o rolando Sauditão. nada. Tem Copa Paulista, né? Copa Paulista, o São Bento está empatando com o Marília por 0-0, 14 minutos do primeiro tempo, lá no SEC, no estádio do São Bento, aqui em Sorocaba. Walter Ribeiro, o Sique. Walter Ribeiro. SIC, exatamente. 0-0. Mais tarde tem 15 de Piracicaba e Juventus, às 7 horas da noite, lá no Barão de Serra Negra. E Liga dos Campeões tá rolando muito jogo, aqueles jogos que classificam para a primeira fase da Liga dos Campeões, da Champions League. Muitos jogos rolando. Entre eles, Sparta Praga 1, Copenhague também 1. Boa. São 4 horas e 16 minutos. O comando técnico é de quem, Carlão? O comando técnico é dele, a fera, Elton Grimaldi. E o comando de streaming, Antônio Lupe? Oi? O streaming, Lupe. De Fernanda Alves e Daniel França. Olha aí, que bacana. Parabéns a Dose Fernandinha. dupla para conseguir pôr nós no ar hoje, hein? Boa, fazendo um trabalho Que perfeito. isso. Trabalho de dupla de peso. E tudo isso comandado por Elton Grimaldi. Elton Grimaldi. Grande Eltinho. Arena CBN. Está difícil achar documentos e gerenciar o que é impresso na sua empresa? O custo com manutenção está alto demais?
O outsourcing de impressão é a solução. Chega de impressoras quebradas e negócios parados. O melhor SLA e o melhor time de suporte com a qualidade Rework. Dê agora mesmo um grande passo rumo à transformação digital. Escolha a excelência. Escolha a Rework. Soluções impressas e digitais. Em Campinas, ligue 2137-1128. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e siga nossas redes sociais para ficar por dentro. Participe! Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. São 4h18 de volta com o nosso Arena CBN. O legal no dia do solteiro seria você perguntar qual o casamento mais naufragado da história do futebol, né? Pode ser. Essa seria boa, hein? Romário e Edmundo no Flamengo. Não, mas Romário é nesse estilo. Romário e Edmundo, né? Poderíamos dizer também um casamento, uma história de amor que não deu certo em relação ao futebol. Paulo Nunes e Corinthians. Mirandinha e Palmeiras. O Edilson Capetinha e Viola no Palmeiras. Palmeiras até que foi bem. Teve um aqui que um gênio, Sócrates e Ponte Preta. Não deu match. Estavam na igreja, o Sócrates vestiu a camisa. Tchau. Na hora de falar o sim, ele Ele correu. Bora. Exatamente. O Coelho, o Eduardo, mandou aqui, Lupe, essa música é tão antiga que na época do lançamento nem tinha carnaval. Olha aí. Nossa, mas como é ácido o ouvinte. Como é ácido. O ouvinte tá falando que tá passando um jogo agora da 4ª divisão inglesa. Aí não. Me interessa. Deus do céu. Tem um Sub-17, Atlético Mineiro e Botafogo. Ah, não. Sub-17 não. Eu tô no tênis. Aí. Pessoal, o próximo treino do Mengão, só pra tirar uma dúvida aqui, vai ser no octógono ou no gramado mesmo? Você viu o que os caras fizeram? Varela, o preparador físico. Preparador físico e Sampaoli, Varela e Gerson. O Gerson se classificou pra pegar o preparador físico. O cara metendo o pau na gente aqui, hein, velho? Vocês amam o Palmeiras mesmo? Não é possível. Uma hora é o gramado que favorece o time, a outra é o tempo de acréscimo. Assistiu o jogo? O Cruzeiro parou o tempo todo com faltas. Eu não vi isso, não. Achei que o Cruzeiro foi extremamente competitivo, foi pra cima do Palmeiras, o Wesley lá perdeu um gol feito. Cada um vê o jogo da maneira que lhe convém. Exato, mas o torcedor do Palmeiras sempre vai pôr o Palmeiras como vítima, né? Então se ele acha isso, com todo respeito, que fique aí com a opinião dele. Boa sorte com o Palmeiras, que passa por um momento sensacional. Tem áudio aí? Manda o áudio pro ar aí, meu caro Elton. Boa tarde, amigos da Arena CBN. Opa. Meu nome é Dionísio e falo de Hortolândia. Tudo bom, conhecido Dionísio? como Azul. No Flamengo, o próximo a levar um murro na cara vai ser o Marcos Braz. Ele acabou de ser besta. Não fala assim, não fala assim. Gente boa. Por falar em Marcos Braz, toda vez que a gente lembrar do nome dele, vale o refrão. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Qualquer momento que o nome do Marcos Braz for citado nesse programa, vem a musiquinha. Tem que ter cantoria. Vai mais um ouvinte aí. Quando você é solteiro, você joga futebol. Verdade. Quando você é casado, você assiste na TV, na sala da sua casa, no sofá. Verdade. É isso. Menos com o Carlão. Continua jogando de segunda a sexta, né, Lupe? Segunda a sexta. Firme e faz forte. Os treinos de futebol. Jogging. Compromisso zero com a questão familiar. Exatamente. Vamos pro próximo aí. Boa tarde, pessoal. Aqui é o João de Campinas. Ô, João. Lembrando que hoje tem derby também. Tem Palmeiras e Corinthians no Sub-20 lá. Nós já detonamos o primeiro jogo. 5-1 tá pra nós. Beleza? Vai, que hora que é semifinal do Sub-20. Fabião. Às 9h30 da noite na Neoquímica Arena, no primeiro jogo, o Palmeiras fez 5-1 contra o Corinthians. O Corinthians tem que fazer uma remontada, né, virar essa partida para chegar à final. Na final já está o Flamengo, que passou pelo Santos na semifinal, final de jogo único. Flamengo esperando, então, entre o ganhador de Corinthians e Palmeiras, que duelam às 9h30 da noite. Vamos lá assistir nosso timão, Chaime?
Tô com compromisso hoje por aqui, não vou conseguir, viu, Eliel? Ah, não, tranquilo. Não, Beleza. Você imagina a festa que ele vai dar em virtude do que meu aconteceu amigo, nesta pra tarde. receber uma equipe de esportes que não vale R$1, já foi daquele jeito. Imagina agora, hein? Tá louco. Põe mais um ouvinte aí antes da gente falar do jogo do Verdão. Fala, rapaziada do Arena! E aí, tudo em ordem bebê? aí, rapaziada? Tudo bem, lindão? Falar pra vocês, mano. São Paulino tá tudo animado, né? Achando que vai ganhar amanhã. Os caras tremem pra nós, mano. Não tem essa, não. Que isso? Se pegar vocês aí, uma meia dúzia aqui, fizer um catadão, botar a camisa do Corinthians, Não os caras ganha. tremem, filho. Não ganha. Pode anotar aí, ó. Acusações graves, Amanhã, hein? 2x0 Timão, fora o show. Não vamos assim. Vai, Corinthians! Vai! Calma que não Eu vai, acho que não. amanhã o Corinthians roda. Você Mas acha? amanhã a gente fala, né? Porque senão... amanhã vai ter cara a cara. amanhã cara tem. a cara. O São Paulo Nossa. tá reforçado nesse Tá. cara a cara agora, hein? Quero ver o voto de vocês entre Renato Augusto ou Rames Rodrigues. Ah, mas esse voto é fácil. Ah, esse eu quero ver. Eu vou deixar para amanhã, mas o Rames meu deu um- voto, o meu candidato eu já tenho um E o candidato. Rames deu uns tapas invocados lá no Maracanã. Ele hein? tem um colorido diferente, né? Joga bonito. Um Tá belo louco. jogador. né? Belo jogador. É, amigo de Anitta, né, velho? Agora o Lucas Moura, como evoluiu, hein, gente? Evoluiu. Forte. Perdeu o cabelo e ganhou barba. Muito É, bom a bom. evolução dele. Percebeu isso? Perdeu o telhado, ganhou o chão. Pô, 31 Você anos tá pega carequinha já. quando ele foi embora, né, naquele São Paulo, né, naquele 2012, título confuso da isso, Sul-Americana, ele pequenininho, fugindo da briga. Hoje ele é o cara que chama a briga. Os caras ficam corpudos, né? Mais Vai pra Europa, o encorpados. pessoal dá um Fica. trato lá, né? É, questão de fisiologia lá é muito mais avançada. Tá, muito mais. Temos bons fisiologistas no Brasil, Sim. mas na Europa que surgiu esse cuidado, né, de prevenir a lesão do que tratar a lesão. E lá eles não têm esse. Falei bem agora, hein? E na Parece Europa não tem essa fisiologista questão mesmo. imediata, né? Do jogador chegar e já jogar. Não. Ele é preparado, ele faz Exato, vai todo com um calma. processo alimentar, de treino, de Ambientação, adaptação, isso. Ambientação. para depois Putz, ele ser Conhece colocado as na arena. baladas ali, Sim. sabe onde ele pode ir, onde ele não pode. Depois ele é jogado aos leões. Nossa. Tem mais um ouvinte mandando áudio? Tarde, Arena. Vou lançar um tema para debate aí. Os tema pra debate times da Série A são comandados por 13 treinadores estrangeiros. Sim. Eu quero ver vocês me listarem 13 treinadores brasileiros que estão desempregados 13. ou pode ser que esteja empregado no exterior também. Vamos lá, E então. dizer Celso para mim, Ruth. fazer uma avaliação de como estaria o campeonato, qual o nível Marcelo dos Oliveira. times que estariam Marcelo hoje. Oliveira. Passou por aqui. Marcelo Érico Oliveira, Chamusca, Wilson Kleina. Gilson Kleina, Jorginho Campos. Jorginho, Gilson Kleina, Lisca, Lisca Doido, Lisca, Odair Lisca. Hellman. Odair Hellman, Mancini, Wagner Mancini. Mancini, Cuca. Nenê Belarmino tá na pista? Não, o Nenê Pode colocar? parou, aposentou. Valete Carvalho também. Paulo Roberto, onde tá o Lucha? Paulo do Roberto interior? tá no São Ah, Bento, né? Não, ele tá no 15, tá no 15. No 15. Tá no 15. Ah, então o Kleber Gaúcho, né? Será que... Aderbaulana. Aderbaulana. Não, saiu reportagem, tá? Eu vou falar um negócio pra você. Pegando alguns nomes aqui tá hoje. desempregado. Tite. Não, mas vamos pegar os nomes do primeiro esquadrão. O ouvinte quer o nome do primeiro esquadrão. Tite. Jair Pisserni. Não, Jair Pisserni. Jair Jair tá Pisserni, não. também, tá. O Celso Rodney já colocou. Cristóvão Borges. Cristóvão Borges. Borges. Ele que reinventou o futebol praticamente. Jairzinho. Como é que chama do Jairzinho. Corinthians lá? Foi campeão? Lázaro. Carilli. Fábio Não, Carilli. esse seu aí amigo. tá na Ásia. Fábio Carilli. O Lázaro também. O Lázaro, O Lázaro tá tá no na Corinthians, comissão é. técnica, né? Ah, tá lá. Então o Carilli tá na área, Carilli não tá? tá na área. Tá na área. Tem o Paulo Turra. Paulo Turra. Felipão. Não, o Felipão tá no Atlético, É, né? Ah, mas não passa. Felipe Moreira, Não recém. passa do fim de semana. Não passa. O outro aí, pode anotar. O Sampaoli Sampaoli. não passa de quarta-feira também. Levir eu acho que não trabalha mais, né? Levir Tá Coupe? tranquilo, Não. Ele tá aposentado. Aposentado. Depois de muita culpa na É, beira o do Bruno gramado. Pivetti estava de férias agora. Rogério foi pro Ceni. Náutico. Rogério Ceni. Ceni é uma boa. O Rogério Ceni. Vai, ouvinte, ajuda nós aí. Manda o nome de um treinador do alto escalão que tá parado. Essa é boa, essa enquete foi Joel boa. Santana. Professor Joel Santana. Game of Please Me. Grande Joelzinho. Joel né? Santana. Mano Menezes. Mano Menezes. Mano Menezes. Mano Paulo Roberto Menezes. Falcão. Não, o Falcão ele virou caso de polícia. Então deixa ele parado. Deixa ele lá. ali quietinho. Cuidado. O Paulo Turra. Paulo Turra já falamos. Já aqui. falou. Já falou? Eu não Já. tá prestando atenção no Na programa. verdade, eu tô ouvindo o áudio aqui, não tô nem sabendo o que vocês estão falando. O Alex Cabeção.
o Alex Cabeção. Pseudo treinador, pseudo jogador também. Não, pede desculpa pro ouvinte. Pede desculpa pro ouvinte. Você tá desrespeitando o futebol. Eu já falei que eu não acho o Alex esse craque todo, ponto. É opinião minha, ué. E Djalminha eu vou pedir desculpa pra você, ouvinte, por essa besteira que esse meu companheiro de trabalho acabou de falar aqui no rádio. Perdão. Sem ter culpa, mas eu peço perdão. O Edu Donata de Hortolândia mandou aqui, ó. Ser solteiro é igual linha traçada pelo Varmengo, sempre torta. Varmengo é brincadeira, hein? Ô, Chaive, fala o nome de um treinador que tá parado aí. Vinícius Bergantin. Mano Menezes. Dunga aqui, ó. Dunga. Abel Braga. Abel Braga. Tá no Vasco agora, ele é coordenador. É coordenador do Vasco? O Roger Carvalho. Roger Carvalho. Não, Roger Machado. Roger Machado. É o Vinícius Bergantin também. Se a gente chamar de Roger Carvalho olhar, beleza. Como que era aquele Marcelo que ficou lá famoso pelo meme? Gabriel, que era treinador do Palmeiras. Oswaldo Oliveira, cadê ele? Acho que tá no mundo árabe. Ou no Japão. Thiago Carpini. Não, o Carpini tá no Juventude. Ah, tá lá. Doriva tá lá com o Silvinho lá. O Valdemar. Flamengo, o seu Valdemar. Paulo Autuori. Givanildo, mandaram aqui, Givanildo o Costa Instrumento. Tem um monte de treinador, gente. Poderia estar na Série A. Poderia. Pô, aquela cena é clássica. Aquela cena é... E o Verdão, hein? O Verdão não fez um bom jogo, não. Mas o torcedor do Palmeiras venceu, vocês vão criticar. Mas... Vão dizer que não fez um bom jogo. Gol do Flaco Lopes. Antes de falar do Palmeiras, aliás, um grande abraço Flaco Lopes, ele quase errou, hein, velho. Grande abraço pro Éder, que mandou aqui, ó. Esquece esses técnicos aí, a hora tá passando. É o nosso produtor, né? Vamos falar do Palmeiras, o que nós vamos falar do Palmeiras, gente? O Palmeiras sofreu pra ganhar desse fraco Cruzeiro de Série B? Aí nós estamos errados? O cara mandou bom aqui. O Bill do Bora Bill. O Bill do Bora Bill é boa. Mas aí, entendeu? Não, Carlão, fala você que veio de verde aí pra homenagear seu time. Eu, Lupe e Fábio Chave viemos de azul, de extrema revolta com o que fizeram com o Cruzeiro. Garfaram o Cruzeiro. Não, o Palmeiras não jogou bem. O técnico Abel Ferreira mandou a campo uma equipe bem modificada, né? Com o Marcelo Lomba no gol e tal. Flaco Lopes foi à rede, salvando aí o Palmeiras já nos minutos finais, na falta cobrada pelo Rafael Veiga. Ele errou o chute, hein, Carlão? Sei lá se ele raspou também, tá até uma polêmica aí. Não, pegou nele. Mas ele errou. O Wesley desperdiçou uma oportunidade incrível do Cruzeiro, para o Cruzeiro ter vencido o jogo, para ter marcado o gol. Mas venceu, né? Como eu falo aqui, o Palmeiras ele vence por osmose, né? Mesmo jogando mal, ele vai lá e consegue faturar. E é o vice-líder do Brasileirão. Embora, né, hoje, não sei, tô quase cravando que o Botafogo vai matar essa. Mas tá aí o Verdão, fecha o primeiro turno do Brasileiro na vice-liderança. Maurício Barbieri, que cantava, né, virou treinador, agora deve voltar pra música. Ele cantava? Maurício Barbieri. O Manieri, né? Você confundiu. Desculpa, confundi. Maurício Manieri. Ney Franco também cantava, Ney Franco cantava mesmo, né? Tem muito treinador. René Simões, mandaram René Simões aqui. Os treinadores brasileiros, eles estão desprestigiados, hein? Tem muito treinador estrangeiro na nossa principal divisão, que é a Série A. Mandou um ponto. Tem uns que enganam também, mas... Qual que engana? Não, treinador estrangeiro. É mais alguns, né? Não todos, claro. Eu vou falar mas alguns são grifes. acho que é mais nome do que... Quem? Cudê. Então, ele não conseguiu emplacar ainda, né? O Internacional, a primeira versão dele no Inter, ele saiu, mas o Inter estava bem posicionado. No Atlético foi mal, né? Agora tenta aí conduzir o Inter. Na Libertadores está indo bem. Como é que chamava aquele careca que veio pro Santos? Português. Jesualdo. Nossa, esse aí foi triste, hein? Ih, tem vários. Maior erro do Santos, né? E aquele lá, como que é? Não, Burgos não. Burgos era o Bustos. Que é no América, né? Tem até a Peppa treinando o time aí, velho. Vamos pro repórter CBN depois. Van Diesel, Repórter CBN. Terça-feira, 15 de agosto de 2023. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu adiar em uma semana a reunião para tratar sobre o projeto do novo arcabouço fiscal. A reunião iria reunir técnicos, líderes e o relator do projeto, o deputado Cláudio Cajado. O encontro seria realizado ontem, mas foi desmarcado
depois que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu declarações consideradas críticas sobre a atuação de parlamentares da Câmara. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu a ampliação da base do governo com a entrada de novos partidos em ministérios. Ela disse que essa movimentação deve ser oficializada ainda neste mês. O Planalto negocia com o Progressistas e o Republicanos a participação no primeiro escalão. A aliança é uma forma de aumentar a base no Congresso e facilitar a aprovação de pautas prioritárias. O deputado Arthur Maia, presidente da CPMI dos ataques golpistas, e a senadora Elisiane Gama, relatora da comissão, vão se reunir para tentar chegar a um acordo sobre uma sessão deliberativa para votar novos requerimentos. Existe um impasse porque a base do governo quer se aprofundar nas descobertas envolvendo as investigações sobre o suposto esquema de venda de joias por ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a oposição resiste em entrar no assunto. A Argentina suspendeu as exportações de carnes bovinas por 2 semanas, enquanto o país se recupera de uma desvalorização da moeda. Os frigoríficos aguardam um acordo com o governo sobre os novos níveis de preços. Ontem, o Banco Central do país decidiu elevar a taxa básica de juros em 21 pontos percentuais. Com o resultado, o índice subiu de 97% para 118%. Esse é o maior patamar em 20 anos. O aumento aconteceu depois que o candidato presidencial Javier Milei venceu as eleições primárias. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, boa tarde para você, Mário Quintino. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma atualização da rodovia Campinas-Montemor. Mais cedo nós comentamos sobre obras que aconteciam para quem seguia em direção de Campinas. Agora, essas obras já foram finalizadas, obras que aconteciam na altura de Hortolândia e já em Campinas, à altura da rodovia Adalberto Panzan. Atenção na Campinas-Montemor ainda, mas você que vai em direção de Hortolândia, aí por conta do excesso de veículos, tem movimentação intensa logo depois da Alix da Cunha. Eu falo também da rodovia Dom Pedro, nosso ouvinte já diminui a velocidade aqui em Campinas, no acesso para a rodovia Anhanguera, a partir ali da região dos Amarais, e vale a gente destacar também a situação de Itatiba, no acesso da Dom Pedro para a rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, a rodovia que faz a ligação entre Itatiba e Morungaba, tem lentidão por conta de um acidente, então atenção ali no trecho, você que sai da rodovia Dom Pedro, vai em direção lá da região de Morungaba, utilizando aí a Constâncio Sintra, inclusive tem interdição parcial nesse trecho logo depois da saída da rodovia Dom Pedro. Eliel. Perfeito, você volta já já para atualizar estas e outras informações para o ouvinte da CBN. Se deu ruim, seu seguro tem que ser muito bom. Faça um Bradesco Seguro Alto. Bradesco Seguros. Com você, sempre. A maior campanha de vendas da Audi do Brasil está de volta. Audi Day, na Audi Center Campinas. Nos dias 18 e 19 de agosto. Você não pode perder a oportunidade de sair de Audi zero. Taxas a partir de 0 em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacotes com 3 revisões grátis. Descontos especiais para vendas corporativas. Seminovos Audi com 1 ano de garantia e taxa zero. Não perca essa chance. É na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. No trânsito, escolha a vida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Vem aí, Ville Santene Family Run. O evento de corrida e caminhada em um dos lugares mais belos da cidade. Traga sua família. A etapa alvorada do Ville Santene Family Run já tem data e local marcados. Será no dia 3 de setembro, nas
ruas do Ville Santene, em Souzas. Serão percursos de corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada e percurso Kids. Para inscrições, acesse noblu.com.br. Não fique de fora dessa. Ville Santene Family Run. Realização Noblu e Ville Santene. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4 horas e 17 minutos. 4 horas e 17, 4h37. Quase de volta. Errei por pouco. Ó, os ouvintes continuam mandando aqui. Abelão, Roger, Cuca, Zagallo. O Zagallo não treina mais. O Zagallo já entregou a sua prancheta depois do excelente serviço prestado a essa nação. Vinícius Eutrópio. Professor. Professor Vinícius Eutrópio. Em Campinas trabalhou nos dois, foi mal, hein? Aqui de Araras, terra de Guilherme Pirangi. Quem que é o Pardal? Tá parado. Pardal ele era auxílio, trabalhou muito tempo com o Jair Pisserni, tá aqui, anda pelo centro de Campinas, Pardal. Mas subiu com a ponte, né? Fez parte, subiu o Pepe, né? Mas ele comandou até ele tava junto, né? Não, ele trabalhou assim. Aí ele trabalhou ou tava junto? Ele comandou o time até na reta final. Então ele subiu. Aí ele perdeu para o Náutico, o Pepe assumiu. Fez parte da campanha. Renato Gaúcho. Só é bom para o Grêmio. Mandou aqui ouvindo. Não, o Renato Gaúcho tá jogando. Vinícius Munhoz. Renato Gaúcho tá jogando o quê? Tá treinando. Treinando o Grêmio. Vinícius Munhoz era da Ferroviária, né? Vinícius Munhoz era da Ferroviária. Ney Franco já falaram, né? Já. O nome de Ney Franco e o Eduardo Batista. Tá no Novo Horizontino, né? Tá trabalhando. Tá trabalhando. E o Aldo? O Nelson Batista, o pai do Eduardo. Elton Grimaldi, o áudio. Arena CBN, e aí galera, beleza? Fechou? Fala uma coisa pra mim. Neymar. Que loucura. Eu nem lembro mais quando o Neymar jogou a última vez. Olha o tanto que ele vai ganhar. Assinando contrato pelo nome. Salário pelo nome. Até parece umas pessoas aí do Arena. Tá perseguindo o Neymar aí. Gente, deixa o menino Ney quieto, pelo amor de Deus. Isso é inveja da oposição. Isso é intriga da oposição. O vídeo da apresentação bonito, hein? Do bonito. Neymar. Belo a gente chegou a anunciar aqui o Belo e o Denilson, né? A volta. Anunciamos. O vídeo da apresentação do Neymar é tão bonito que na hora eu fiquei na dúvida se era o Neymar mesmo que eles estavam anunciando. Pensei que era outro. Mas ela falou contrataram o Mbappé. Não, é o Neymar. Acho que eles fizeram o vídeo pro Mbappé e aproveitaram já que não veio. Já que não veio, porque o Neymar só aparece no fim, Só no fim? Tem mais áudio aí, põe no ar. Boa tarde. Ontem vocês estavam falando de regra de impedimento e tal, que também é um absurdo. A pessoa que não quer tomar gol fica retrancado e pronto, né? Enfim, o futebol tem que sair gol. Cada vez mais eles fazem as coisas para não sair gol. Atraso de cobrança lateral, atraso de cobrança de falta. E que falaram também que os juízes são fracos, e realmente são. Porém, o futebol é o único esporte que o atleta, né, reclama o tempo todo com o juiz, quando às vezes toma um cartão amarelo ou vermelho. Verdade. Mas em nenhum outro esporte a pessoa reclama com o juiz porque vai ser punido na reclamação mesmo. Eu queria pegar um gancho disso que o ouvinte trouxe. Um abraço. Obrigado, meu querido. Quando ele diz aí o futebol um dos únicos esportes que termina 0-0. Eu queria dizer uma coisa sobre isso. Eu acho tão deprimente quando um jogo termina no 0-0, Carlão. Eu vou falar a verdade pra você. É um negócio... mas existem 0-0 e 0-0. Não, cara. É deprimente. Os times se preparam, vão treinar. A coisa, qual que é o ponto ápice do futebol? O gol. A torcida vai ao estádio, os times treinam, se preparam, pra você ser obrigado a ver um jogo 0-0, velho. Cara, ontem eu vi um. Que nem Ponte Preta e Botafogo, foi um horror. Terrível. Nossa, os times, o Botafogo que devolveu o ingresso. Um 0-0 de Botafogo da Ponte Preta. Doer no útero da gente, cara. Ontem, não sei se você pegou essa parte, jogavam Red Bull e Vasco. Aí o Daronco pediu pro Pumita Rodrigues trocar a meia lá pra sair. O goleiro do Vasco imediatamente caiu com dor no joelho, sabe? Cara, deprimente. Não, 0-0 tá louco, não deveria ter. Por isso que eu acho que o futebol precisa abrir mão de certas regras passadas e regras que já não existem mais, não faz sentido mais ter, pra ficar atrativo, velho. É muito chato se assistir um jogo 0-0. Você sabe que isso não pega o público norte-americano por causa disso, né?
que o norte-americano ele gosta. Ele gosta do entretenimento. Isso, e futebol, ele vai pro estádio para não ver um vencedor. Imagina um 0x0. Empatou, lá, 3x3. Tanto é que os jogos do Messi, já viu que barato que é? O Messi tá em campo. Quando o Messi é substituído, assim, o público vai embora. O jogo termina. É a mesma coisa do jogo 0x0, que nem o torcedor do Palmeiras ontem, uma noite fria em São Paulo, na capital. Você pega um jogo contra o Cruzeiro, que já não vale, né? Não tem um apelo atrativo, e aí o jogo fica com 0x0 até os 50 do segundo tempo. É um negócio, 0x0 não deveria existir no futebol. Mas cara. Aí que tá. E o momento que sai o gol faltando 1 minuto? Você explode aquele catarse. Exatamente. Mas não vale os 90 e tantos minutos, você fica de tensão. Isso reflete na pressão do cidadão, cara. Isso reflete na saúde do cidadão. 0x0 fora de casa. Você vai me desculpar. 0x0 não. Você vai me desculpar, mas eu entendo o seu lado, mas eu não concordo. O que mais me irrita hoje no futebol é essa coisa, a cera, o caicai, o jogador recebe uma pancadinha, já sai. Tá louco? Isso é muito chato, tá insuportável. Tem goleiro que sente, faz uma defesa miraculosa, o cara começa a gritar tá lá. Louco. Pô, mas ele não é goleiro, ele não foi feito pra treinar. 0x0, claro que vai. Claro que não. Claro que vai. No jogo da Ponte do Botafogo não ia adiantar nada. Nossa. Porque a Ponte precisa chutar 20 vezes pra fazer um gol, né? E o Botafogo também. Nem os dois goleiros. Então, é um jogo que não... Não, mas eu acho que acabando, porque ia ter mais que 20 chutes para os dois lados. Cara, mas voltando esse assunto não por ser a Ponte ou o Botafogo, mas, cara, foi sábado, o que aconteceu foi deprimente mesmo, né? Você pega 2 clubes tradicionais do interior, no estádio Santa Cruz, um baita de um estádio, maravilhoso. Cara, um 0x0, mas assim, não foi aquele 0x0 que ele ia falar, 0x0 e 0x0. Foi um 0x0 terrível. Mas, Carlão, eu entendo que o jogo foi ruim. Mas vamos sair desse jogo. Vamos para Atlético Goianiense e Chapecoense, que jogaram de manhã. Foi terrível também. Terrível. O jogo saiu a Série B, aliás, convenhamos, né? A Série A, tirando algo. A Série A mas não, por isso que acabou. A série corta o impedimento, você vai criar uma nova modalidade, você vai dar oportunidade a novos biotipos de pessoas, de jogadores, sabe? Sei lá, tá um negócio muito chato. A gente tá perdendo tempo pra ver se o cara tava impedido ou não. É o único esporte que não te dá vantagem de nada. O futebol tá perdendo para os outros atrativos aí. Basquete não tem empate, vôlei não tem empate, handebol não tem empate, nada tem empate, cara. Handebol tem empate. Negócio de empate é a coisa mais chata do mundo. Uma demora para ver o VAR, né? Pelo amor de Deus, corta o impedimento. O Flamengo e São Paulo no lance do Luiz Araújo, acho que foi mais de 5 minutos. Cara, mais de 5 minutos. Não, quer ver? Se o cara tiver impedido, ele não pode fazer gol dentro da área. Pronto, perfeito. Cria um mecanismo, gente. Faz alguma coisa, mas esse negócio de impedimento milimétrico, qual a vantagem que o cara tem se ele sair 2 centímetros na frente do outro? Fala pra mim. Eu não entendo, Chay. Fala também. Depois você recebeu uma homenagem, aí você fica quieto. Participa do programa também. Tá jogando Free Cell. No Candy Crush também, não quer participar do programa, cara. Eu acho isso também. Eu acho que tem que dar uma moral pros atacantes, né? Como você disse, futebol é a busca por gols. E nesses impedimentos milimétricos aí acabam sendo uma desvantagem pro jogador. O jogador não tem nenhuma, o atacante no caso, não tem nenhuma vantagem em sair, como você disse, 2, 3 centímetros atrás do jogador na linha. E parece que o VAR do Brasil procura justamente aquilo lá que vai agravar o lance, que vai impedir o lance realmente. E acaba buscando de todas as formas. Ontem no gol do Palmeiras mesmo estava claro que o Flávio Lopes estava atrás do jogador do Cruzeiro. Eles ficaram um tempo também tentando traçar a linha. Uma coisa que não precisa às vezes também, mas fazem esse protocolo aí que demora, que deixa irritada a torcida também. E muitas vezes acabam achando coisas que não são verídicas também, né? Que nem eu vou falar para vocês outra situação. E eu falo porque nós cobrimos isso, os clubes da Série B. São jogos já, vou te dizer, hein, que nem um jogo de Ponte e Botafogo, ontem Ituano e ABC que eu assisti, já são jogos ruins. E a gente ainda vai cobrir para trazer o ouvinte um jogo 0x0, velho. O Cabela tem 3 meses que não grita Ziriguidum, cara. Nossa. Tá difícil, tá, sei lá. O ouvinte falando, Eliel, fica de boa aí, porque tem 0x0 que vale pra nós. Não, então... E mandou um vai timão. Um 0x0 fora de casa. O Palmeiras na semana passada se classificou com 0x0 contra o Atlético Mineiro também. Né? E com um 0x0 semana passada também, ué. Porque ele venceu o jogo de ida, foi 0x0 na volta. Mas que coisa, hein? Tem ouvinte mandando um áudio, Elton? Boa tarde, equipe da Arena. Alguém sabe me dizer como que o avião do Palmeiras jogou ontem? Não. Eu sei.
Ele jogou com o trem de pouso fechado durante a maioria do seu voo. Quando estava decolando, ele abriu e fez o gol e foi para a vitória. Falando em avião do Palmeiras, o Palmeiras vai conseguir pela primeira vez, aí a presidente Leila Pereira conseguiu dar uma redução nos gastos do Palmeiras com a viagem para a Colômbia e para Pereira na próxima semana. O Palmeiras vai economizar R$1.200.000 com a viagem com o avião dela, né? Com o avião do Palmeiras, o investimento que ela fez. O Palmeiras vai deixar de gastar R$1.200.000 para essa viagem lá para a Colômbia. Tá, mas vai contratar jogador? Não adianta nada economizar R$1.300.000 e não contratar jogador. Agora é só ano que vem, né? Mas sabe por que ela não contrata? Porque os resultados estão acontecendo. Se os resultados não acontecessem, ela iria contratar. Diferente do Flamengo. O Flamengo procura muita grife, né? Então a LPE vai e contrata o Vidal sem precisar contratar, traz aí um monte de jogador que não tem necessidade. E a Leila, ela é um pouco mais comedida. E os resultados acontecem, né? Agora, que o elenco do Palmeiras precisa se fortalecer, isso é evidente, né? Mas a torcida do Palmeiras está com o cabelo em pé aí, porque ontem o Gabriel Menino saiu machucado, pode ser uma fratura, alguma coisa mais séria, e pode desfalcar o Palmeiras da Libertadores. E agora vamos ver essa força do elenco aí, como que vai ser, né? Você quer ver outro ponto? No 0x0 ninguém pontua. Pode ser. Tá vendo o negócio legal? 0x0 ninguém pontua. No Paulistão já teve isso, 0x0 vai pra pênalti. 0x0 ninguém pontua, meu velho. Acabou. Ou no empate pontuam os dois times de acordo com o número de gols que foram feitos. Tipo, o jogo foi 4x4, cada time vai pontuar 4 pontos. Tem jeito, nossa, cara. Mas tem jeito de deixar o negócio mais atrativo. Um negócio pra você, hein? Você almoçou hoje. Tem jeito, cara. Vocês que não querem. Então empata 25-25, acabou o campeonato. Mas aí você vai ter gol pra tudo que é lado. O time precisa de 4 pontos pra não cair. Nossa, vai colocar 17 atacantes. O Júlio não vai aguentar mais gritar na casinha. Não. Vai chegar no 8º gol. Ele vai para com esse negócio dessa. Fecha essa casinha aí, pelo amor de Deus. Bom, o Elton, foi mais um áudio aí. Velho, eu vou embora. Não. Ô, galera. Opa. Felipe Moreira. Papai Noel? Felipe Moreira, ele falou. A gente colocou aí, né? Já mais um aí, põe no ar. Pessoal da Arena CBN, boa tarde, tudo bem? Antônio. Ô, Antônio. Hortolândia é só CBN. Opa! Queria perguntar para vocês, o Botafogo deu certo com a sua SAF? Dada a sua superioridade é sorte. No campeonato hoje? Na minha visão é sorte, Carlão. O modelo é correto, Vasco e Cruzeiro, que até agora não engrenaram. Obrigado, pessoal. O Cruzeiro a gente não pode dizer que está num caminho errado. O Cruzeiro conseguiu acesso, não está brigando na parte de baixo. E o Botafogo... Me surpreende essa situação do Botafogo. Eu acho que era algo para acontecer, mas futuramente. Agora, em 2023 já tem esse resultado de, mesmo se não for campeão, mas já vai para uma Libertadores. A SAF do Botafogo me parece ser uma SAF bem séria, do Textor identificado com o clube, diferente da SAF do Vasco. A SAF do Vasco precisa ser revista. Agora, o que também está me surpreendendo negativamente é o City com o Bahia, né? Porque, poxa, a gente fala em Grupo City, tem aí o Bolívar fazendo bonito na Libertadores. Tem o Citibank. Aí agora o Bahia no Brasileirão tem o carro que é bom também. Mas eu acho que o sucesso não, né? O bom momento do Botafogo com a SAF também se dá muito ao Castro, técnico português que fez parte do processo. Porque ele era um cara chato, ele pedia estrutura, investimento e estrutura. Ele criticou o publicamente. Bancou ele, né? Bancou ele. Ele criticou publicamente o CT, falou: a gente tem um campo para treinar, campo para treinar. Então ele bateu de frente ali, ó, pedindo estrutura ao Botafogo. E aos poucos o Botafogo vai se estruturando como o Flamengo, o Fluminense também tem uma estrutura boa de CT. O Botafogo estava bem atrás em relação aos seus rivais. E chega uma notícia do Botafogo agora que o meia Gustavo Sauer, que é reserva na equipe, né, entra bastante também, aceitou uma proposta, acertou o empréstimo para o Rizespor da Turquia, já se despediu do elenco. Então Gustavo Sauer não faz mais parte do elenco do Botafogo, que está buscando esse título brasileiro. Né? Vamos para mais um áudio aí, já a gente vai para o intervalo. Boa tarde, Arena. E aí? Sei nem se vai dar tempo do áudio pro ar, né? Não, deu. 4h30 já. Mas aproveitar a audiência de vocês aí, prestar minha solidariedade, meus sentimentos ao meu grande amigo Caio Lisboa,
parceiro de longa data aí, menino novo, 22 anos, tinha a vida toda pela frente, mas infelizmente aí no último sábado veio a se casar. Muito triste. Eita. Abraço. Pô, Carlão. Cara, que susto, velho. Ô, Lisboa, Caramba. que coisa, hein, velho? Tão novo, cara. Foi muito bem, gostei. Tão novo, Carlos. Pô, nossos sentimentos aí, velho. Casamento é igual piscina gelada, né? Enfim. Como que é que eles falam? Se o casamento fosse bom, não precisaria de testemunhas, né? Não tem jeito. É bom. Mas tem 3. Vamos pro próximo, Elton Grimaldi, antes do intervalo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Ô, Eliel. Oi, amor. O 0x0, cara, no Brasil não tem como não. Tem uns times aí que se tirar o goleiro, ainda vai ficar 0x0. Eu conheço, hein? Sem goleiro, joga sem goleiro. Eu sabe, conheço uns par aí. Ainda vão empatar ainda, porque tá feio, hein? Aqui tem um que não faz e tem outro que ajuda o outro a fazer, né? Não, é. Do sarcófago de Nossa. 1954 tá muito boa. O cara que ganhar. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Uma fazenda no meio da cidade de Paulínia. Conheça o Terras da Fazenda, loteamento fechado com padrão de qualidade FTA. Um sucesso de vendas. Últimos lotes disponíveis. Acesse terrasdafazendapaulinia.com.br. O significado do termo campineiro vai muito além do nasci aqui, não é mesmo? Afinal, todo mundo quer ter o gostinho de dizer que vive numa metrópole. Um lugar onde história, tecnologia e oportunidade se cruzam com os diversos sotaques. Temos orgulho em dizer que a gente tá junto no dia a dia da nossa cidade. Fazemos parte de um grupo que sabe a importância de acompanhar os fatos. Isso é ser digital. Isso é o que nos conecta. A Cidade On, conectados com você. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 54 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Mandar um abraço para todo mundo que está participando, todo mundo está mandando mensagem. Está on fire o nosso WhatsApp hoje. Tá bem legal a participação do ouvinte. Põe mais um ouvinte no ar aí, Elton Grimaldi, já que tem gente mandando áudio. Boa tarde, pessoal do Arena. Edilson de Campinas. Oi, Edilson. Vocês tomaram chá de cogumelo, que esse empate 3x3, 3 pontos para cada um. Tem que ser. 0x0 ponto para nenhum, até concordo, mas muito 0x0 vale muito mais que algumas vitórias por aí, viu? Pra mim, 0x0 amanhã é título na certa. Um abraço. Vai, Corinthians. É, só o corintiano tá comemorando 0x0 agora. Queria ver se tivesse sido 2x1 pro São Paulo. Nossa, mano. É um 0x0 importante. Pô. Tem mais um aí? O São Paulino é gostar do 0x0. Boa tarde, pessoal do Arena. Uma ideia que eu tenho aí, que eu creio que poderia mexer com o futebol, é o seguinte: bola na trave deveria valer alguma coisa. Pênalti. Porque é quase um gol. Rebatida. Então, tem jogo que é 0x0, mas os dois times acertam a trave. O que vocês acham? Se valesse alguma coisa. É tipo o Ipon e o pouco mais Pô no emocionante? Vazari, né? No judô. O Ipon é o que ganha, mas se deu um Vazarius, tomou uma falta técnica, quem tem essa vantagem ganha. Então, tipo assim, se foi 0x0, mas o time tomou 2 bolas na trave, ele perde o jogo. Então, você sabe que tem um cara que fez já isso, né? Quem acertava a trave ganhava um valor. Quem acertava o ângulo ganhava um valor muito maior. Voltou. É o Gol Show, né? Era o Gol Show. Era legal. Mas voltou, tá? Tá no Ratinho. Inclusive o Tonhão ganhou, né? O Tonhão você mandou bem. Nossa, se negra, né? O que foi? Tem mais. Tem mais um? Quer que põe tá esse lotado. último aí? O Jaime de Ubatuba. Ô, Jaime, para de pegar no meu pé, Jaime. Fica mandando mensagem aqui. Também gosto de você, mas não precisa demonstrar tanto amor assim, não. Ih, Jaimão. Vamos pro próximo aí. Boa tarde, Arena CBN. Meu nome é Thiago, americano. Ô, Thiagão. Eu acho também uma vergonha pagar um ingresso tão caro para terminar 0x0. Aí, ó. Eu acho que empate de 0x0 deveria ter uma prorrogação ali de meia hora, de 15 minutos, para ver se empolgava o time. Ou fazer que nem era no Japão antigamente.
0x0, a decisão é por pênalti, a vitória por pênalti dá 1 ponto só. E o perdedor fica com 0 mesmo, não pontua não. Você quer ver o negócio? Quero. 0x0, devolve ingresso pro torcedor. Não. Mas você tem que fazer alguma coisa, não dá mais pra ter 0x0, cara. Eliel tá genial hoje. Ô, 0x0, você tá louco, velho. Deixa eu fazer O negócio já tá dormindo, Chay? O Chay dormiu, velho. Não, tá, você botou a camisa, sabe aqui, ó? Deu aquela soltada. Aquela solta. Achei que tava dormindo. Acabou, Lupe? Agora não tem mais. Tem mais. Põe mais um aí, então. Boa tarde, galera do Arena Tem CBN, mais, cara. de Campinas. Pô, Cara, cara. em resumo, em relação a essa questão de tornar o futebol mais atrativo, urgentemente as confederações, as federações, juntamente com a FIFA, aí, precisa realmente estudarem, né, ideias para que tornem o evento em si bem mais atrativo. É isso que eu falo. É muito chato você pagar caro para assistir um jogo de futebol e sair de lá com 0x0. Devia sair uns 30 gols por jogo. Não, é muito. É a alegria do futebol. O Dá pra que fazer deve matéria ser feito, aí tem que ser discutido, mas que urgentemente precisa. Você vê o vôlei, o basquete, o tempo todo, cada temporada, uma regra nova com o intuito de tornar o esporte mais atrativo. E o futebol, para mudar uma mísera regrinha, é um parto. Demora demais, é isso aí. É igual o VAR, Tô com demora. Vamos pro nossa música do sarcófago aí, porque esse programa não fica no 0x0 não, velho. Sarcófago, né? Sarcófago, a gente vai... essa é a música que aconteceu no mesmo ano desse jogo. Ela foi lançada no mesmo ano, Ponte Preta e Santos. A Ponte Preta, sabe quem tinha, Carlão? A Ponte Preta tinha o seu xará, Carlos. Carlota. E o Santos tinha Cássio. Nossa. E aí? Nomes comuns até. Nomes comuns. Eu vou de 48. Não. Nossa, resolve aí. 52. Cara. Bora, fechou. 1952. E você, Almeida? 1955. 1955, Carlão de Freitas. Scheibe. Scheibe, e aí, cara? 52. Junto com o Carlão, né? O ano do Mundial do Fluminense. 1950. Ano que o Brasil foi campeão da Copa. 52? 58 e 62. 10 anos depois ele seria campeão da Copa. Vocês entenderam errado. Acabou lá já. Acabou lá rapidinho. Vai. 1954. Ninguém 3-1 acertou. pra Macaca contra o Santos. Pode fechar, Elton. Santos. É isso aí. Nem no sarcófago ganha. Obrigado, viu, gente? Muita gente participando. Valeu. 0x0, continua jogando até sair um gol. 0x0, vai pra pênalti. Quem perdeu o pênalti perde 10 pontos. É isso aí, Ai, que ó. louco, Muita gente daí é sério. O futebol tem que ser animado. Que nem o Botafogo agora, líder, ninguém alcança mais. Olha que negócio sem graça que tá. Pontos corridos. Obrigado, Elton. Obrigado, Daniel França. Tchau. Valeu, gente. Não. Tchau. Arena CBN.